O que é real? Olha, essa pergunta pode parecer simples, mas ela é o ponto de partida para uma das maiores jornadas da mente humana. Há milênios, os maiores pensadores do mundo tentam desvendar a natureza da nossa existência, sabe? E as respostas que eles encontraram, bom, elas podem mudar o jeito como a gente enxerga tudo. Então, bora embarcar nessa? Para começar, fica aqui uma provocação. Esse mundo que a gente percebe com os nossos sentidos, sabe? Tudo que vemos, tocamos, ouvimos, será que esse é mesmo o mundo real? Ou será que, na verdade, a gente vive num mundo de sombras, uma ilusão muito bem construída? E é aqui que está a grande tensão, o que move a filosofia. De um lado, a gente tem a aparência, o mundo do jeito que ele se mostra pra gente. Do outro, a realidade, o mundo como ele é de verdade. A grande aventura da filosofia é justamente essa: tentar atravessar esse véu da aparência para, quem sabe, encontrar a verdade. Nossa primeira parada é lá na Grécia Antiga, no palco do primeiro grande debate filosófico. Pensa assim: de um lado, a ideia de que o universo é como um rio, sempre fluindo, sempre mudando. Do outro, a visão de que o universo é tipo uma rocha, sabe? Uma coisa só, sem mudar nunca. Um verdadeiro confronto de gigantes. E quem começou essa briga foram os pré-socráticos. Esses caras foram os pioneiros da filosofia. E o que torna eles tão revolucionários é que eles foram os primeiros a ter a ousadia de explicar o mundo sem usar deuses ou mitos. Eles olharam para a natureza e pensaram: não, peraí, as respostas devem estar aqui. E nesse grupo, duas figuras se destacam. Para Heráclito, a realidade é um fluxo sem fim. Tudo está sempre se transformando. Já para Parmênides, é exatamente o contrário. A realidade de verdade é única, eterna e completamente imóvel. Todo esse movimento que a gente vê por aí seria só uma ilusão dos nossos sentidos. Heráclito resume essa ideia dele de um jeito super poético. Este cosmo sempre foi, é e será um fogo eternamente vivo. Para ele, o fogo é a metáfora perfeita da realidade, né? Uma força que está sempre se transformando, que acende e apaga, mas que nunca, nunca para. Já o Parmênides responde com uma lógica que parece de ferro. Para ele é o seguinte: se a gente pode pensar em algo, é porque esse algo é. E aquilo que é não pode ter vindo do não ser. Então, a mudança, logicamente, seria impossível. A realidade de verdade, segundo ele, a gente só alcança com a razão pura, não com os sentidos, que só nos enganam. Agora, avançando um pouquinho no tempo, a gente chega em Platão. E ele nos deu uma das metáforas mais poderosas da história do pensamento para a gente tentar entender a realidade: a famosa alegoria da caverna. Imagina só a cena. Tem uns prisioneiros, acorrentados desde que nasceram, olhando para uma parede. Atrás deles tem uma fogueira, e essa fogueira projeta na parede as sombras de uns objetos que passam ali atrás. Para esses prisioneiros que nunca viram outra coisa na vida, as sombras são a única realidade que existe. A jornada de um desses prisioneiros é uma metáfora para a busca do conhecimento. Primeiro, ele só conhece as sombras. Depois, ele é forçado a olhar para os objetos e para o fogo que criam as sombras, e isso já é uma verdade bem dolorosa. Em seguida, ele é arrastado para fora para a luz do sol, que cega ele. Só com o tempo é que ele finalmente consegue enxergar a realidade de verdade, simbolizada pelo sol. É aqui que a gente chega no ponto central do Platão, a teoria das ideias. O mundo que a gente percebe com os sentidos não é um mundo real. É só uma cópia imperfeita, uma sombra de um mundo verdadeiro, perfeito e que não muda nunca, o mundo das ideias. Pensa num círculo perfeito. A gente consegue imaginar, mas nunca vai conseguir desenhar um perfeitamente. Esse círculo perfeito existe, só que lá, no mundo das ideias. Agora a gente vai dar um salto de quase 2000 anos direto para a mente de René Descartes. Ele pega essa dúvida do Platão e vira ela para dentro. A questão não é mais se o mundo lá fora é real, mas sim se a gente pode confiar na nossa própria mente. E se a caverna não for um lugar físico de verdade? E se a prisão for a nossa própria mente? É essa pergunta que o Descartes coloca na mesa. E se tudo que a gente percebe for só uma construção super elaborada da nossa consciência? Para encontrar uma certeza que ninguém pudesse abalar, Descartes usou a dúvida como uma ferramenta. Primeiro, ele duvidou dos sentidos, que, às vezes enganam a gente. Depois, ele questionou se estava acordado ou sonhando. E, por fim, ele elevou a dúvida ao extremo.
E se existir um gênio do mal enganando a gente sobre absolutamente tudo? Até sobre quanto é 2 mais 2? Depois de demolir todas as certezas, só uma coisa fica de pé. Mesmo que alguém esteja sendo enganado, precisa existir um eu para ser enganado. Eu duvido, logo eu penso. E se eu penso, eu existo. Para Descartes, a primeira e única certeza é a existência desse eu pensante. Mas óbvio, essa certeza encontrada dentro da mente não convenceu todo mundo. Logo depois surgiu uma outra corrente de pensamento que dizia: não, a resposta não está dentro, está fora. E aí entra em cena o empirismo. Para os empiristas, a gente não nasce com nenhuma ideia pronta. A mente é como se fosse uma tábula rasa, uma folha em branco. Todo o nosso conhecimento, tudo que a gente é, tudo isso é escrito pela experiência, através dos nossos 5 sentidos. O filósofo David Hume leva essa ideia às últimas consequências. Ele faz um convite, olha para dentro e tenta achar um eu que seja sempre o mesmo. O que a gente encontra, segundo ele, é só um fluxo de percepções, sentimentos, pensamentos. Não existe um eu fixo, só um feixe de percepções que está sempre mudando, tipo um filme que é feito de vários frames. E assim, a gente volta para o presente. De Heráclito a Hume, essa jornada toda mostra que a pergunta "o que é real?" nunca foi tão importante. Numa era de realidade virtual, de deepfakes, de inteligência artificial, a linha entre o que é real e o que é simulação está cada vez mais borrada. A antiga questão dos filósofos agora é um desafio do nosso dia a dia. Afinal, como é que a gente sabe o que é real